Quem é que trabalha compulsão alimentar? A maioria das pessoas sofre com compulsão alimentar vida fora, pelo resto da vida. Às vezes tem pausas quando substitui a compulsão por outro elemento, né? Então, se a pessoa fica compulsiva, por exemplo, por álcool, por cigarro, né, num período de tabagismo, compulsiva até por atividade física ou por uma religiosidade intensa, isso pode aliviar a compulsão temporariamente, mas na maioria das vezes, quando a pessoa para com essa outra prática, a compulsão volta fortemente. Compulsão é um automatismo do corpo, um hábito que depois de acontecer muito, ele ficou automático e ele é sustentado por uma necessidade emocional forte. Uma compulsão alimentar, ela pode ser baseada numa fraca necessidade emocional, ela pode ser uma compulsão passageira, mas ela pode ser também baseada numa estrutura emocional profunda, que a gente chama de estrutura de vício. Existe um buraco emocional, um buraco na identidade da pessoa, ela se sente incompleta e ela se preenche com a comida. A comida a equilibra, o excesso de massa, o excesso de doce, de alguma maneira serve como remédio, dá uma equilibrada, serve como preenchimento, gera uma felicidade que falta. Então, existe uma estrutura emocional que ela é a principal causa. Essa estrutura emocional é o principal problema. É a mesma estrutura emocional de um dependente químico, um dependente de cocaína, de crack, mesma dependência, mesma estrutura. Eu conheci um caso de uma pessoa que tinha uma forte compulsão alimentar, ele pesava quase 200 quilos. E aí ele fez a redução do estômago, né? Fez a cirurgia bariátrica e reduziu drasticamente o estômago e um pedaço do intestino também. E aí, naquele período que ele não podia comer, ele simplesmente se tornou viciado em... E aí ele teve a oportunidade de fumar começou a fumar, e aí quando percebeu já estava querendo mais e mais e mais. E aí quando eu conheci essa pessoa, ele estava em situação de rua, morando na rua, com os dentes todos estragados, tinha perdido vários dentes e pesava pouco mais de 40 quilos, era puro osso e pele. Então ela substituiu a comida pelo... E a gente percebe o contrário também, né? Lembra lá no passado, quando era muito comum, muitas pessoas fumavam, e aí uma pessoa parava de fumar e ela engordava. Então ela trocava o cigarro pela comida, né? Comia compulsivamente. Eu mesmo tive essa estrutura. Eu lembro de parar de fumar e começar a comer um pacote de biscoito, tostines de chocolate daquele quadradinho. Comia um pacote desse por dia. Ia comendo à tarde, isso quando eu parava de fumar. E aí eu ia pegando peso, eu engordava, né? Ficava com sobrepeso. Então, a estrutura por baixo da compulsão alimentar, ela é um buraco emocional, ela é um vazio, que se não resolvido, a pessoa, se ela para de usar, ela fica se sentindo incompleta, muitas vezes menos feliz, mais infeliz, e sonhando com poder voltar a usar. Ou vai substituir por um outro objeto de vício, um outro elemento que vai também trazer um alívio, uma substituição. Um dos segredos fundamentais para acabar com a compulsão alimentar é descobrir o que a comida está substituindo na sua vida, ou com o que a comida está te conectando, ou do que a comida está te protegendo. Então são essas 3 perguntas que eu faço para você. Pergunta aí dentro para você, nossa, esse excesso de comida, esse tipo de comida, o que está substituindo na minha vida? Às vezes o medo é do masculino mesmo, o medo da agressividade do masculino, da violência do masculino, quando a pessoa tem histórias assim na família, de pai, por exemplo. Quando a pessoa se sente carente de pai e muitas vezes se sente insegura, não tem o seu pai no seu coração, se sente insegura diante dos homens, ou teve um pai muito violento, ela era muito medrosa, enfim, são coisas que fazem com que muitas vezes a pessoa use a comida como escudo, ou seja, usa a comida para gerar gordura, para gerar escudo, e aí eu fico menos atraente, tenho menos risco de passar por esse tipo de situação. E da maioria dos processos de gravidez não eram desejados, né? Opa, vinha! Isso aí não tem problema, ninguém nem fala isso, eu fui um acidente, ninguém fala. Quando alguém fala, eu não fui desejado, eu fui um acidente, provavelmente isso era comentado dessa maneira na família. E se isso era comentado desta maneira na família, a criança interiorizou isso, eu não sou bem-vinda, eu não sou bem-vinda. E se a criança sentia essa insegurança, muito possivelmente buscar segurança na comida, em preencher o buraco, preencher o vazio, para se sentir mais confortada. E aí está respondendo a pergunta, o que a comida está substituindo, né? Sabe? Substituindo a conexão, substituindo aquele amor, aquele afeto que faltou, aquelas boas-vindas que faltaram, tá? E aí o que acontece? É como se uma parte da pessoa ficasse
ser regredida, ela fica infantilizada. A gente cresce, mas a gente continua com emoções desequilibradas, emoções atrapalhando. Essas emoções que ficam atrapalhando não eram para ser sentidas, né? Então a pessoa fala, caramba, por que eu tenho esse sentimento? Não quero ter, não era para ter, não é normal, outras pessoas não têm. Eu gostaria de estar me sentindo tranquila na situação, mas eu me sinto travada, com medo. Eu gostaria de estar feliz, eu me sinto com uma angústia, não sei porquê, né? Por que isso está acontecendo? Eu gostaria de estar numa boa, eu tô aqui numa ansiedade, numa pilha de ansiedade. Eu gostaria de estar tranquila, eu tô com uma raiva e não consigo saber porquê. Então o que acontece? É uma parte sua que ficou presa numa fase onde entrou fortemente aquele conteúdo emocional. Aquele conteúdo emocional ficou forte no seu inconsciente e uma parte sua ficou presa naquela idade. Então é uma parte sua que se sente insegura demais na vida. É uma parte sua que se sente rejeitável. Uma parte sua que tem uma angústia, que não era para ter uma angústia. Tem uma ansiedade excessiva. Aspectos infantis não resolvidos atuando ainda dentro do sistema. O adulto hoje sabe que isso não é normal, sabe que não é esse o caminho, não gostaria de sentir, mas a emoção está lá porque é uma configuração que entrou e que precisa ser reconfigurada, precisa ser ressignificada, trabalhada, tratada.